Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, e vamos para a mensagem da parte de Deus nesta manhã, no dia do Senhor. Lucas, capítulo de número 10, onde nós ali veremos o regresso dos 70 comissionados, aqueles que foram enviados a pregar o Evangelho às vilas, enquanto Jesus se aproximava de Jerusalém. Capítulo 10 de Lucas, de 17 a 20. Eu farei a leitura, irmãos. Irmãos, por favor, acompanhem atentamente. Então, diz Lucas, regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis, aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Meus irmãos queridos, Jesus Cristo está se aproximando de Jerusalém, onde ele daria a sua vida pelo seu povo, por nós, seus escolhidos. Nós sabemos que o tempo de Jesus Cristo, ele a cada dia se torna mais curto na terra. Por isso, ele envia agora os 70, porque o tempo é pouco e a missão é grande, é enorme. Então ele, preocupado com os homens, para que os homens ouvissem o Evangelho, ele envia os 70, e esses 70 vão sobre a autoridade de Jesus Cristo. Nós vimos também no domingo passado, não só o envio dos 70, mas a responsabilidade que pairava sobre eles. Eles são enviados do próprio Jesus Cristo. Eles representam o próprio Jesus Cristo. A palavra deles deve ser a mesma palavra de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse, como vimos no domingo passado, que aqueles que ouvissem os 70, a ele, ao próprio Jesus, estariam dando ouvidos. Portanto, havia sobre os discípulos enviados, os 70, grande responsabilidade em pregar o Evangelho de acordo com Jesus Cristo. Mas nós vimos também que havia grande responsabilidade sobre aqueles que ouviam o Evangelho. Não só sobre aqueles que pregavam, Elisa, mas sobre aqueles que, Alessandra, ouviam o Evangelho, Elidinai. E por isso, André, Jesus Cristo, então, ele vai deixar claro que aqueles que não ouvissem o Evangelho pregado, o Evangelho do Reino, sobre eles viria maldição terrível. E você se lembra que Jesus Cristo, no texto do capítulo 10, como vimos no domingo anterior, ele vai dizer que aquelas cidades que não ouviram o Evangelho, mesmo tendo o privilégio de ter Jesus Cristo no meio delas, elas seriam mais condenadas, mais amaldiçoadas do que Sodoma, do que Tiro, do que Sidom. Visto isso, o envio dos 70, a responsabilidade dos que vão falar em nome de Cristo, a responsabilidade daqueles que ouvirão as palavras em nome de Jesus Cristo, a maldição sobre aqueles que recusarem esta palavra. Agora nós vemos o retorno desses comissionados até Jesus Cristo. Lucas não diz quando e nem onde houve esse reencontro dos 70 voltando de sua missão com Jesus. Lembra-se que Lucas não está muito preocupado, nem com cronologia, nem com geografia, mas com temática, com assunto, com doutrina, com ensino. Então Lucas não nos conta quando os 70 regressaram, em que tempo e nem onde encontraram Jesus Cristo. Mas o que nos importa certamente está aqui relatado por Lucas. Vejam aí como começa a narrativa do retorno
dos 70. Nós vamos explicar o texto e depois nós vamos, pelo poder do Espírito, aplicar o texto. Então, regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Meus irmãos, os 70 retornam possuídos de alegria. É interessante Lucas usar o termo possuídos, porque ele falará sobre demônios logo em seguida. Mas os discípulos não estavam possuídos por demônios, estavam possuídos de alegria. A Bíblia diz que aquele que pertence ao Senhor, o maligno não toca. Não vale encantamento contra os que são de Jacó. Mas os que são do Senhor serão possuídos de alegria, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Os discípulos então voltam vibrantes, regozijantes, possuídos de tremenda, de incomparável alegria. E eles vão dizer o porquê desta alegria. Vejam aí a surpresa desses discípulos pelo que acontecera quando foram enviados e quando cumpriram sua missão com eficiência pelo poder de Jesus. Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Ou seja, eles estavam extasiados pelo fato de demônios, essas forças espirituais, as potestades, os principados se submeterem a eles. E aí veja, pelo nome de Jesus. E aqui os discípulos crentes, como eram, já sabiam que a autoridade não era deles propriamente, mas a autoridade estava em o nome de Jesus Cristo. Eles se submetem pelo teu nome, se submetem a nós pelo teu nome. A autoridade é tua, como nós veremos mais à frente, ainda neste trecho da Sagrada Escritura. Mas veja a resposta de Jesus. Vamos ver juntos a resposta de Cristo a esse momento de êxtase espiritual, de alegria dos discípulos. Veja o versículo 18. Vamos ver juntos? Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. O que Jesus quis dizer, irmãos? A ideia aqui é enquanto eles cumpriam a sua missão, enquanto eles submetiam à autoridade de Jesus os demônios lhes eram submetidos pela autoridade, pelo nome de Cristo. Jesus disse que via Satanás caindo como relâmpago. O que Cristo quis dizer? Estaria Cristo se referindo à queda de Satanás lá antes da fundação do mundo? Aquele momento em que nós não sabemos, lá onde Satanás já aparece no Éden? Ou estaria Jesus usando de uma figura de linguagem aqui? Há dois textos das Escrituras que nós precisamos ler para que eles nos ajudem a entender isso que temos diante de nós. José, querido, esta declaração de Jesus: eu vi Satanás caindo como um relâmpago. O primeiro, e vocês não precisam abrir, nós vamos ler aqui para facilitar a nossa dinâmica. O primeiro é de Mateus 12, 27 a 29, que é um texto também conhecido. Eu vou ler para os irmãos. Vocês se lembram que era uma discussão de Jesus e os judeus, alguns líderes, que acusavam Jesus de expulsar demônios. Veja que aqui a temática é a mesma, Satanás e demônios. E acusavam Jesus de expulsar demônios pelo poder de Beelzebul. Lembram-se? Jesus expulsava demônios e aí eles acusam: olha, é pelo poder do maioral dos demônios que ele expulsa os demônios. Ele é o maioral. Por isso que é a blasfêmia do Espírito, né? Chamar a obra de Deus de maneira consciente de obra de Satanás. Diz assim: ele faz isso porque ele é o maioral dos demônios. Chamaram o Filho de Deus de Beelzebul. E então Jesus vai responder-nos da seguinte maneira, com as seguintes palavras. Ele diz assim: se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? A ideia é que Jesus é fantástico, como ele é a sabedoria. Veja como ele pega os seus opositores aqui. Os seus filhos expulsam demônios, e vocês dizem que eles o fazem pelo poder de Deus, mas quando eu expulso, é por Beelzebul que eu faço. Se é por Beelzebul que eu faço, por quem faz seus filhos? Seus filhos não, né? Seus filhos são de Deus, e eu sou de Beelzebul. E Jesus continua dizendo: por isso, eles mesmos serão os vossos juízes, porque eles sabem que quem faz isso está fazendo pelo poder de Deus.
eles então serão seus líderes. E aí Jesus continua: se porém eu vos expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou seja, porque o reino de Deus está vencendo os inimigos. Essa é a ideia. Então certamente está chegando o reino no meio de vós, se eu expulso pelo poder de Deus. E é o que estava acontecendo. O reino de Deus era chegado. Tanto que João Batista diz: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus entre vós, por meio do rei Jesus. E ele está vencendo os opositores, os inimigos, os demônios. Mas ele continua. Ou, aí ele vai fazer uma pergunta: ou como pode alguém entrar na casa do valente, que é uma referência aqui a Satanás, e roubar-lhe os bens, que é uma referência aos homens cativos, sob o domínio de Satanás, sem primeiro amarrá-lo, sem primeiro vencê-lo, e então depois lhe saqueará a casa? Então veja, como é que pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrar o valente, sem primeiro dar conta do valente, incapacitado de reação, e então aí saquear a sua casa? A ideia de Cristo é que ele vem, destrói a obra de Satanás e tira os homens do domínio de Satanás, trazendo-os para o reino do Filho, que é Cristo Jesus, do amor de Deus. Portanto, esse texto é importante para nós entendermos essa obra de Cristo. Ele está vencendo Satanás e tirando homens do seu domínio. O segundo texto é Apocalipse 20, que é também um texto que acrescenta o texto que temos diante de nós. Em Apocalipse 20, no versículo 1 até o versículo 3, o apóstolo João vai dizer assim: é uma visão de João. Eu vi então descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Lembra lá Jesus em Mateus, como a gente acabou de ver? Sem antes amarrar o valente? Olha a corrente aqui. Tem que primeiro amarrar o valente. Olha o anjo descendo com a corrente. Eu vi então o anjo descendo com uma chave do grande abismo e uma corrente. Ele segurou o dragão, a antiga, está vendo ele vencendo o valente de Mateus? Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, o Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Agora veja, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele. Agora veja, com que motivo? Com que objetivo? Para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Os 1000 anos nós sabemos, né? Nós somos amilenistas, nós cremos que 1000 anos é o período da primeira vinda de Cristo até o seu retorno. Esse período é 1000 anos. Ele é simbólico, ele não é literal. Ok? Amarra o valente, lança-o no abismo, tranca, e o Satanás não pode mais enganar as nações durante os 1000 anos. Ou seja, Satanás não pode impedir que Jesus agora lhe roube os bens. Lembra de Mateus? Satanás não pode impedir que Jesus tire os homens do seu governo, porque ele está amarrado para isso. Jesus o limitou. Essa é a ideia. Agora vamos voltar ao texto, irmãos. Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. A ideia aqui que Jesus quer nos trazer, e aos seus discípulos, os 70, é que Satanás foi de fato limitado em seu poder, foi amarrado por Jesus Cristo, pela sua autoridade, para que enquanto os seus discípulos pregavam o evangelho das vidas, os 70, Satanás não pudesse impedi-los e os homens fossem convertidos ao reino de Deus. Então é esta a ideia de cair aqui é simbólica. Como Jesus Cristo diz a Tiro e Sidom, ainda no capítulo 10 que vimos no domingo passado, diz assim: elevar-te-ás até o céu? Não, descerás até o inferno. É uma citação de Isaías 14, é o rei da Babilônia. A ideia é os símbolos de cair, aqui é simbólico. Então, ou seja, a queda de Satanás, Jesus diz: eu vi Satanás sendo derrotado, a ideia de queda, derrota. Eu vi ele sendo derrotado enquanto vocês pregavam o evangelho, e ele caiu como um relâmpago. Qual que é a ideia de relâmpago na Bíblia? Simbólica, é de algo inesperado. Lembra que ele diz assim, Jesus diz assim: o Filho do Homem virá como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, inesperadamente. A ideia é que nem Satanás, possivelmente, nem os discípulos de Jesus esperavam uma vitória tão grande quando cumpriu com esta comissão. A ideia é que a queda de Satanás foi de repente inesperada,
repentina, ele se viu sem poder de impedir o Evangelho, e os próprios discípulos não esperavam ter, na autoridade de Jesus, tanto poder para fazer submeterem a eles os demônios. Então Jesus está falando simbolicamente. Ele caiu, eu vi ele caindo, sendo derrotado. É interessante aqui, irmãos, que Jesus Cristo derrota Satanás por meio de sua palavra pregada. Meus irmãos, deixa eu lhes falar. Não há método nenhum que Satanás, do qual Satanás seja derrotado, pelo qual Satanás seja derrotado, senão a pregação no Espírito e na verdade do Evangelho de Cristo. É o Evangelho de Cristo que vence Satanás. Não é esse misticismo de estar amarrado, nada disso. Palavras mágicas, nada disso. Mas a palavra de Deus proclamada com fidelidade e sinceridade, ela derrota Satanás. Veja o que o apóstolo João vai escrever aos seus filhinhos, como ele mesmo os chama. Ele vai dizer: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos conheci porque sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Os discípulos voltam, no capítulo que temos diante de nós, em Lucas, voltam e dizem: enquanto pregávamos, os demônios nos eram submetidos. Aí Jesus diz: enquanto vocês pregavam a palavra, eu vi Satanás descendo, caindo como relâmpago. E João vai escrever: a palavra de Deus está em vocês, vocês têm vencido o maligno. Jesus venceu Satanás como? Com a palavra de Deus. Está escrito, está escrito. Satanás é vencido quando o crente abre a boca para professar sinceramente e proclamar de maneira fiel a palavra de Deus. A única maneira de Satanás ser subjugado é pela palavra de Deus. Esse aqui é o que Jesus ensina. Isso aconteceu porque vocês pregavam o reino. E enquanto vocês pregavam, eu vi Satanás caindo. Ou seja, eu vi a queda dele, a derrota dele. Ele não pode impedir os homens de serem salvos por meio do Evangelho. Por isso Paulo vai dizer a carta aos Romanos: eu creio que o Evangelho é o poder de Deus, é o dinamis, a dinamite de Deus, que destrói todos os opositores para que os homens sejam salvos. O Evangelho é o poder de Deus. Vamos mais, olha o texto, versículo de número 19. Olha só, vamos ler juntos? Versículo 19, leiamos. Eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Eis aí vos dei autoridade. Ou seja, a autoridade, como nós vimos, procede de Cristo. Não eram os discípulos que a tinham por si mesmos, mas Cristo lhes havia dado. Eis aí vos dei autoridade. Meus irmãos, Jesus Cristo dá autoridade quando e a quem Ele quer. É por isso que os que se levantam hoje, dizendo-se falsamente apóstolos, devem ser a eles perguntados: quem lhes deu autoridade? Quem lhes deu autoridade? Qual é a prova que vocês têm alguma autoridade vinda de Jesus Cristo? Porque na Bíblia, meus irmãos, nós vemos na palavra de Deus autoridade conferida aos apóstolos, a alguns dos discípulos, mas nós não vimos autoridade concedida a todos. E ainda mais hoje, qual a prova cabal que estes homens que se dizem apóstolos, que se dizem mestres espirituais, que submetem demônios a eles, qual a prova de que Jesus de fato lhes deu autoridade? Que não são, ou que são de fato, falsos profetas. Eis que vos dei autoridade, é Jesus que concede isso, a autoridade dele, quando e a quem ele quer. E veja, a autoridade para quê? Versículo 19 continua: para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Mas, irmãos, embora esse texto aqui seja entendido por alguns como sendo aplicado literalmente, por exemplo, a ideia de pisar de escorpiões e serpentes. Por exemplo, quando em Atos, lá no final de Atos, capítulo de número 28, Paulo, depois do naufrágio, lembram lá? Ele vai até uma ilha
e ele se preparando algumas coisas ali, ele vai tocar num lugar e uma serpente sai e pica o apóstolo Paulo. E a Bíblia diz que não fez o veneno da serpente mal nenhum a ele. Então alguns vão, por isso, aplicar esse texto literalmente, baseado nessa história narrada, essa experiência do apóstolo Paulo. Mas será que é melhor que nós entendamos aqui literalmente? Que a ideia é esmagar serpentes e pisar escorpiões literalmente ou não? Ou Jesus Cristo falaria de maneira figurada, simbólica, apontando para algo espiritual? Para isso, nós temos que pensar em algumas coisas e fazer as seguintes considerações, para entender se é literal ou não aqui. Ok? O que nós estamos dizendo aqui, Karina, essa é literal ou não? Se os discípulos vão pisar em serpentes, escorpiões, vão ser picados, nada. Ou se é algo espiritual, um símbolo de outra realidade. Vamos considerar algumas coisas então para isso. Primeiro, Jesus no contexto anterior e imediato usa linguagem simbólica. Eis que vi Satanás caindo como relâmpago. Isso é simbólico, nós acabamos de ver. Faz menção à derrota de não que ele caiu no céu como relâmpago. Mas a ideia é simbólica de derrota. Então o contexto imediato anterior é simbólico. Isso conta. Ok? Segundo, Satanás é chamado de dragão e serpente. Nós vimos isso em Apocalipse 20 agora. Eis que a antiga serpente, o dragão, que é o diabo. Ele é chamado assim. Não poderia aqui também, em Lucas 10, muito bem assumir seus poderes e servos a figura de serpentes e escorpiões, assim como o diabo é chamado de serpente e dragão, não poderiam ser seus servos e a sua obra definida aqui simbolicamente por escorpiões e serpentes, que envenenando, matam. Não é a serpente o escorpião, aqueles que envenenando, matam. Não é o diabo também, que envenenando a mente dos homens, com suas sugestões malignas, os levam à morte. Então veja, simbólico. Por último, que agora que nós fechamos aqui a conta, para entendermos não literalmente, mas de maneira simbólica, figurada, é que nenhum lugar das Escrituras mostra essa promessa literalmente se cumprir. Nenhum dos discípulos esmagou, pisou serpentes e escorpiões relatado na Bíblia. Não existe isso relatado. Não há essa promessa cumprida literalmente. Portanto, se não devemos entender literalmente aqui, como devemos entender? Devemos entender, meus irmãos, que enquanto os 70 anunciavam o Evangelho, forças demoníacas, Filipe, tentavam impedi-los. Mas, não obstante, seriam, como foram, subjugadas. A ideia é de enquanto os discípulos pregavam, serpentes e escorpiões, que são os poderes malignos, a oposição maligna, os servos de Satanás, chamados de serpentes e escorpiões, aqueles que querem fazer mal à obra, eles seriam subjugados. A ideia de pisar na cabeça, de subjugar, de vencer. Lembra que no Antigo Testamento, nós vimos aqui no livro de Josué, os reis foram dominados e Josué chamou os anciãos da terra para o quê? Os comandantes, para pisar na cabeça deles. Lembra? A ideia de sujeição, submissão, derrota. Então a ideia é essa. Vocês, enquanto pregam o Evangelho, vocês estão vencendo Satanás, estão pisando em serpentes e escorpiões. Eles não podem impedi-los de serem bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho. Por isso, então, irmãos, nós devemos entender aqui de maneira simbólica, figurada. Jesus está dizendo que Satanás caiu, sofreu uma derrota enquanto se prega o reino, e que enquanto os discípulos pregavam o reino, Satanás não poderia lhes fazer mal. Eles é que sujeitavam os demônios, pisavam na obra maligna, em termos de a obra maligna não ter força para impedir o progresso do Evangelho. Tanto que isso é verdade, que lá em Atos, o que nós vemos lá em Atos? Nós não vemos em Atos, se você abrir Atos, o livro de Atos, você não vai ver ninguém pisando em escorpião e serpente, literal. Mas você vai ver inimigos de Deus, servos de Satanás, se levantando para impedir a obra e sendo vencidos. Vou dar um exemplo. Lembra lá quando Paulo estava em Filipos? Que uma jovem adivinhadora se levanta e começa a segui-los. Ela está possessa de demônios, de espíritos.
E ela começa a dizer assim: esses são servos de Deus, servos do Altíssimo, todo dia. E é interessante, eu gosto muito desse texto. Porque esse texto mostra que a mulher falava, aquela jovem, ela falava algo que é certo. Eis os servos de Deus, esses homens são uma bênção, vocês devem ouvi-los, viu? Eles anunciam salvação. Mas ela falava constantemente isso. Ou seja, ela queria atrair mais atenção para ela, como adivinha, do que para a salvação que os apóstolos anunciavam. E a Bíblia diz que Paulo indignou-se. É interessante, meus irmãos, não é só o que você fala, é o jeito que você fala. Tem muita gente que fala do Evangelho, fala o que é certo, mas é para parecer. Isso causa indignação. Paulo ficou indignado. Aí Paulo foi repreender os demônios e expulsou os demônios da jovem cantora. Está vendo a ideia? O Satanás possuiu aquela jovem para que ela se tornasse um empecilho ao Evangelho. Paulo, pelo poder de Cristo, expulsou o demônio. O Evangelho continuou sendo anunciado. Está vendo a ideia de pisar serpentes e escorpiões? Os inimigos seguiam Paulo em todas as cidades que ele ia. Mas Paulo completou a carreira, como ele mesmo diz. Por quê? Porque ele foi vencendo pelo poder de Cristo na pregação do Evangelho os inimigos que se levantavam contra ele. A ideia aqui é essa. Enquanto os discípulos pregam o Evangelho, Satanás não pode impedi-los. São eles que vão vencer as forças malignas, não o contrário, por meio da pregação do Evangelho. Terminando, versículo de número 19. Veja: e eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Fica claro, né? Está se referindo ao poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, vos causará dano. Aí alguém pode perguntar assim: ué, não vai causar dano? Será que é isso mesmo? Porque Estevão, aquele diácono que Estevão andou em Atos, capítulo 6, 7, 8, aqui Paulo lá, ainda Saulo, né? Chamado ainda pelo nome Saulo, ele se levanta e Estevão é apedrejado e morre. E aí é dano, não é? E está pregando o Evangelho, tá? E sofreu dano, não foi? E aí? Jesus diz: ninguém absolutamente nos causará dano. Aí Estevão é apedrejado ali. Foi dano, então. A ideia aqui, meus irmãos, não é dano temporário, é dano final. Ninguém pode prejudicar o crente finalmente. A batalha, como toda, já está vencida. Mas nós temos baixas. Mas o povo de Deus é vitorioso final e eternamente. Esta é a ideia. Tanto que Paulo teve baixas na sua batalha, teve alguns danos temporários, ele foi apedrejado, ele foi expulso de alguns lugares, teve que fugir. Danos temporários. Contextuais ali, mas não dano final. Tanto que Paulo vai escrever o seguinte: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio, agora veja, o mesmo contexto de Lucas 10, que ele está vendo, da pregação do Evangelho, e por meio da pregação do Evangelho, a sujeição de demônios, o reino proclamado, Jesus Cristo vence, Satanás cai, para que por meu intermédio, Paulo diz, a pregação fosse plenamente cumprida. Está falando de pregação do reino. E todos os gentios ouvissem, mesmo contexto de Lucas 10, que é o envio dos discípulos para que os homens ouçam, para que os gentios ouvissem, e fui liberto da boca do leão. Vocês vão esmagar serpentes, pisar escorpiões, nada vai fazer mal a vocês, e fui liberto da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna. Vi Satanás caindo como relâmpago, e me levará salvo para o seu reino celestial, e de maneira nenhuma você sofrerá dano. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Veja, o dano aqui é não dano final. O crente pode sofrer danos agora, mas agora não é o final, agora não importa. Porque ainda que nós morramos, em Cristo nós temos vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Não há dano, jamais final e eterno. Ainda que os homens possam fazer mal para nós aqui e agora, ao nosso corpo, mas está guardado tanto o corpo, que há de ressurgir, quanto a alma, por meio de Cristo, em Deus, por meio de Deus, em Cristo Jesus. Estão guardados, ninguém pode fazer dano final. A ideia de Jesus é: vocês devem ser corajosos,
Porque vocês vão, pelo meu poder, da minha autoridade, vocês vão vencer a obra maligna por meio da pregação do Evangelho. E ninguém poderá finalmente nos fazer dano algum. Vocês não vão sair perdendo jamais eternamente. Terminando. Não obstante, versículo 20. Alegrai-vos não porque os Espíritos se submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Meus irmãos, Jesus não deixa de se alegrar com os 70 aqui. Lembra que os 70 voltaram alegres. Mas ele redireciona a alegria deles para o mais importante motivo. Qual? O nome deles estarem escritos no livro da vida. Jesus se alegra com eles. Olha, Senhor, os demônios se submeteram a nós pelo teu nome, e nós nunca passamos por uma experiência tão. E Jesus se alegra, mas Jesus vai redirecionar a alegria deles a uma maior. Assim como ele fez com Natanael. Lembra de Filipe e Natanael, nos primeiros capítulos do Evangelho de João, quando Natanael diz assim, Jesus diz assim: eu te vi debaixo da figueira. Ele diz assim: ah, Senhor, meu Deus meu, o Senhor me viu o que eu estava fazendo, o Senhor é Deus. Aí adorou. Aí Jesus diz assim: porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, você creu? Você vai crer, você deveria crer pelas coisas maiores que eu falei. Ele está redirecionando a fé onde ela tem que estar. E aqui Jesus está redirecionando a alegria nele aonde tem que estar. Ou seja, vocês estão alegres porque demônios submetem a vocês. Vocês deveriam estar mais alegres por outra coisa, pelo maior motivo. O nome de vocês está escrito no livro da vida. Vocês foram salvos para sempre. O livro da vida, aqui, ou no texto propriamente como está, o vosso nome está rolado nos céus, está escrito nos céus. Essa referência é uma referência ao livro da vida. E você encontra o livro da vida no Antigo Testamento e no Novo. Você encontra referências ao livro da vida em Isaías 4:3, em Daniel 12:1, e em Apocalipse 3:5 e Apocalipse 20, versículo 12 e 15. É interessante que o 20 nós já vimos, né? Satanás, a pregação, o valente amarrado. E agora você encontra o livro da vida. Olha só, eu vou ler só Apocalipse 20. Vi também os mortos, diz João, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Livro da vida. E foram julgados os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Lembra que Paulo diz? Cada um dará conta de si mesmo. Cada um responderá segundo de si mesmo, dará conta de si mesmo. Então foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, a referência onde haverá o inferno. Agora veja o que nos importa aqui. E se alguém não foi achado, inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O que é o livro da vida? É o livro, aqui também simbólico, ok? Não quer dizer que para o céu tem um livro. O livro da vida, simbólico, porque a passagem é toda simbólica. Está vendo? Tudo é simbolismo aqui. Caiu, escorpião, serpente, nome escrito, arrolado. O livro da vida é a simbologia daquilo que significa o quê? Que você foi salvo por Deus no decreto de amor dele e que nada vai tirar o seu nome da salvação. Nada vai prejudicar para sempre. O seu nome está arrolado lá e de lá não pode ser apagado. Essa é a ideia. Você está salvo para sempre. Então Jesus diz: vocês não deveriam se alegrar por os demônios submeterem, mas porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Vocês têm salvação eterna, garantida pela minha obra. Meus irmãos, por que Jesus diz que então nós deveríamos nos alegrar, os discípulos ali também, pelo nome está escrito no livro da vida, e não na casa dos discípulos, por demônios se submeterem a eles? Primeiro, porque o fato de demônios se submeterem termina nesta vida, mas o livro que está escrito dentro da vida é para a eternidade. Demônios se submeterem é uma obra temporal. Tanto que no Novo Testamento, nas cartas, você não vê nenhum relato de demônios sendo expulsos, sendo submetidos nas cartas de Paulinas, nas cartas gerais. Você não vê. Aconteceu temporariamente em Atos. Você vê ali, certo?
Ou seja, é algo temporal, não se estende para a eternidade. A vida eterna, já como diz o próprio termo, é para sempre. Segundo, expulsar demônios não faz de ninguém salvo. Por que Jesus diz? Vocês deveriam se alegrar mais por estarem salvos para sempre do que por expulsarem demônios. Por quê? Primeiro, porque expulsar de demônios é algo temporal. Na eternidade, não vai acontecer isso. Segundo, porque expulsar demônios não garante ninguém para o céu. E qual é a prova disso? É que Judas, possivelmente, expulsou demônios. Judas Iscariotes, o que traiu Jesus. A Bíblia diz que foi dado a ele também autoridade. Quando Jesus enviou os 12, diz assim: toda autoridade vos dou sobre demônios. Judas estava ali. E o texto não diz que ele excluiu Judas. Até porque, até aquela hora, e até o final da traição, ninguém sabia que Judas era o traidor. Porque ele fazia parte. Pedro vai dizer assim: este Judas Iscariotes teve parte conosco no mistério. Ele trabalhou conosco. Ele também operou as coisas que nós operamos. Mas ele foi para o inferno. Então, ter poder sobre demônios, a princípio, não salva ninguém. É por isso que Jesus diz: você deveria se alegrar mais por serem salvos. E não pelas coisas que acontecem aqui. Terminando, irmãos. Quais as aplicações que nós podemos tirar desse texto para nós? Desse regresso de 70 e as palavras que Jesus lhes fala. O que isso tem a ver conosco? Primeiro, o Senhor Jesus, irmãos, destruiu completamente o poder de Satanás. Essa verdade não é só consoladora, mas também fortalecedora. Pois nós não devemos ter receio ou medo de anunciar o Evangelho em todo lugar, a todo instante, porque o Evangelho triunfará sobre os homens, porque Satanás está destruído, foi impedido de fazer algo para que o Evangelho não seja pregado. Portanto, nos consolemos com essa verdade de que o nosso inimigo não pode tentar nada contra nós finalmente. E em segundo lugar, que ele não pode impedir o Evangelho. Então nos fortaleçamos e preguemos o Evangelho. Segundo, a igreja de Cristo foi dada autoridade por Ele mesmo para destruir todos os principados e potestades por meio da pregação do reino do poder de Cristo. A promessa para nós é a mesma promessa que Cristo fez para Pedro. Ele disse assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E é interessante que eu já falei isso aqui há algum certo tempo, me permitam aqui repetir. A ideia do texto aqui, que Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A ideia não é que a igreja fica trancada aqui, você tranca a igreja, tranca todo mundo aqui dentro, e o inferno está batendo na igreja, e as portas da igreja estão firmes, e o inferno batendo e a igreja não está. Não, é o contrário. As portas do inferno serão fechadas por meio do poder de Cristo. Só que o poder de Cristo vai arrombar as portas do inferno. Ele é o contrário, irmãos. Nós temos a ideia de: vamos ficar aqui da igreja e não vamos falar nada para ninguém. Vamos ficar só nós aqui. O mundo está muito mal, está muito perigoso. A gente não pode falar do Evangelho, nós podemos ter algum prejuízo. Vamos ficar calados aqui, fiquem quietos, não vamos chegar e quando Cristo voltar. Não, a ideia não é essa. A ideia é que o inferno está assim. O inferno é que tem. E nós somos os arautos que não devemos temer, porque Satanás caiu como relâmpago. E nós temos que pregar o Evangelho no poder de Cristo, sabendo que toda obra maligna não nos causará prejuízo absoluta e finalmente. Cristo venceu Satanás. E nós devemos nos fortalecer e pregar o Evangelho de Cristo, porque a igreja é vitoriosa por meio do Evangelho. Então, quando nós começarmos a semana agora, irmãos, essa semana que nós começamos, você e eu vamos pregar o Evangelho àquela pessoa do nosso prédio, daquele nosso vizinho, aquele nosso parente que às vezes nós evitamos confrontá-lo com o Evangelho de maneira amável. Nós vamos pregar, sabe por quê? Porque Deus nos prometeu sermos bem-sucedidos em Cristo na pregação do Evangelho, e que as forças demoníacas não só não podem nos causar dano nenhum, como já estão vencidas. Por fim, nossa terceira aplicação é que nosso maior regozijo deve ser ter, pela graça de Deus, nossos nomes escritos no livro da vida.
Nosso maior alegria. E agora, meus irmãos, vamos nos sondar aqui. Vamos nos fazer a seguinte pergunta. Nós a nós mesmos. O quão distante da alegria, desta alegria, e Jesus disse que para nós deve ser a maior, quanto distante dessa alegria nós estamos? Meus irmãos, como o nosso coração ainda está tão arraigado a este mundo, que as coisas que nos alegram são o que nos acontecem aqui. As coisas aqui. É um emprego que conseguimos, e veja, não quer dizer que isso não seja uma alegria, mas não pode ser a maior. É um emprego que nós temos, é algo que ganhamos, é um aumento de salário, é um plano aqui devendo, um projeto que dá certo. Quantas coisas ainda tem todo o nosso coração? Como nós nos alegramos ainda com as coisas terrenas que nos acontecem aqui. Quando Jesus diz, a nossa alegria deveria estar no fato de que seus nomes estão no céu, que Cristo amou vocês, e que babado salvou para sempre. E nada pode tirar de vocês essa salvação em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, eu vou terminar com essa citação do apóstolo Paulo, lá em Colossenses. Ele vai dizer assim, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, vocês têm vida nele. Buscai as coisas lá do alto. Tende a vossa alegria. É de buscar isso. É algo que você deseja. Você não busca o que você não deseja, naquilo que você não tem alegria. Você busca o que vai te dar alegria, o que você deseja. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E veja, não quer dizer que você não vai planejar as coisas da terra. A ideia é de alegria. A sua satisfação não pode estar nas coisas da terra. Paulo vai dizer assim, vocês devem se utilizar das coisas da terra como se amanhã delas vocês não precisassem. As coisas da terra, elas devem ser usufruídas como se nos faltarem amanhã, não nos fará falta, mas nós falaremos com Davi, o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Vamos orar agora? Ó Deus Santo e bendito, nós louvamos o Teu nome, e o nome do Teu Filho e nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele venceu Satanás. Ele venceu o nosso inimigo, Pai, o inimigo das nossas almas. De fato, Ele o derrotou triunfantemente, Deus, e o expôs à humilhação completa, Deus. E agora, Pai, nada pode impedir o progresso do Seu reino no alcance dos eleitos, Pai. Ó Deus, que esta verdade nos fortaleça e nos induza, ó Deus, nos leve a proclamar ousadamente o Evangelho do Reino, Deus, pelo qual Satanás é vencido pela Tua palavra, Pai. Ó Deus, dá-nos esta graça. O quanto nós temos nos calado, Deus. As semanas passam, os dias, as horas. E como o Evangelho não se encontra nos nossos lábios. Como nós não pregamos o Evangelho, Deus. Como nós nos damos a tantos assuntos da terra. E aquilo que mais importa está tão longe da nossa boca, dos nossos lábios, porque está longe do nosso coração. Na verdade, nós não falamos, porque está longe do nosso coração. Não tem sido a nossa alegria maior. Ó Pai, tem misericórdia de nós. Ó Pai, sem Ti nós nada podemos fazer. Opera esta graça em nós, ó. Leva o nosso coração a Cristo Jesus. Dá-nos alegria no nome dEle, na Sua obra por nós, na salvação que temos de Sua parte, ó Deus. Ó Pai, transforma o nosso coração, Pai. Que o Senhor e a alegria do Senhor seja de fato aquilo que exista plenamente no íntimo do nosso ser, ó Deus. E que todas as coisas que façamos, nós façamos com alegria do Senhor, ó Pai. Sabendo que nada pode nos prejudicar finalmente, porque o Senhor nos amou e nos salvou para sempre, Pai. Dá-nos esta graça, ó Deus. Obrigado pela vitória em Cristo Jesus. Porque nele, ó Deus, como diz a Tua palavra, como disse o Teu servo, nós somos mais que vencedores. Em nome de Cristo nós oramos, com o perdão dos pecados. Amém.